Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao primeiro webinar promovido pelo Prêmio Respostas para o Amanhã, que é uma iniciativa de responsabilidade social da Samsung que incentiva práticas que integram as áreas da ciência da natureza, da matemática e suas tecnologias. Eu sou Isabel Costa, gerente de cidadania corporativa da Samsung Brasil, e temos um compromisso em apoiar as futuras gerações para alcançarem seu potencial por meio da educação. O webinar de hoje, ele traz um tema do uso do celular como recurso nos processos de ensino e aprendizagem. E para esse bate-papo, nós convidamos dois especialistas em suas áreas, o professor Richard Romancini, que é jornalista, mestre e doutor pela Escola de Comunicação e Artes da USP e docente nos cursos de Educomunicação e Publicidade. E também o gerente sênior de produto de dispositivos móveis da Samsung Brasil, Renato Citrini. Sejam muito bem-vindos e muito obrigada por terem aceito participar desse nosso webinar. Queremos muito ouvir os nossos convidados, mas também receber perguntas e interações do público que estão nos assistindo aí através do chat. Fiquem à vontade para colocar suas perguntas, fazer as suas interações, dizer de onde vocês são, isso é muito importante para nós. Bom, o cenário atual, né, como sabemos, e estamos vivendo, né, é bastante incerto e complexo, considerando a gravidade que a pandemia tem causado na saúde e na economia no país e no mundo, né? Mas e a educação? Como é que ela é afetada? E quais impactos esse isolamento social tem gerado aos milhares de estudantes e professores em todo o país? Como podemos apoiar os professores e estudantes que buscam alternativas para manter o aprendizado? E ainda, como promover que essas experiências possam gerar novas oportunidades de transformação digital? Enfim, são muitas perguntas, são questionamentos, e que muitos deles a gente ainda não tem nem respostas, mas nós gostaríamos muito de começar ouvindo o professor Richard, como ele vai trazer para a gente como é que a educação remota tem desafiado os professores e estudantes no país. Professor Richard, com você agora. Ok, muito obrigado, boa tarde a todos, agradeço o convite e, como sempre, nesse nosso contexto, desejo que todos estejam muito bem, com muita saúde, muito cuidado e muita proteção. Tenho certeza que vamos dialogar pontos interessantes nesse contexto que nos colocou a todos uma grande urgência sobre o significado da educação no momento em que aquilo que era tão característico do contexto educativo, do contexto pedagógico, que é a copresença entre estudantes e professores, já não se coloca mais. E então nos desafia, nos provoca, nos inquieta, e nesse sentido é que eu vou pedir para mostrar uma figura que eu achei muito engraçada e que está circulando aí nas redes, que eu acho que sintetiza muito os nossos dilemas como educadores, como educomunicadores. Normalmente, nós estamos lá, nós tínhamos que pedir para os nossos alunos, muitas vezes, o silêncio, pessoal, queremos falar agora. Nós estamos tendo que promover uma situação de educação que a emergência, o contexto da pandemia nos colocou, em que estamos nos comunicando, estamos tentando estabelecer relações pedagógicas significativas por meio de dispositivos. Estamos conseguindo sempre? Não, porque estamos tateando, estamos tentando, tanto nós como nossos alunos. Então, esse momento que nós estamos vivendo, para mim, que sou da área de comunicação, é um momento muito rico até em termos de experiência, apesar de ser negativo, no sentido de que é uma doença, é algo que nos afeta negativamente, até em termos psicológicos. Ele colocou uma oportunidade para repensar as relações de comunicação na escola. Pois, quando me perguntam o que é de comunicação, eu costumo falar. É um campo de práticas e um campo
de reflexões a propósito do que a comunicação afeta e se relaciona com a educação. Bom, é nesse sentido que a educomunicação vai estar preocupada tanto com processos tradicionais da presencialidade, da copresença, do estilo de comunicação de um docente, mais dialógico, mais transmissivo, quanto essa comunicação que tem a ver com o uso de tecnologias, de mídias e de dispositivos. E daí eu peço para entrar na figura 2, pois ela vai nos colocar uma mutação que houve nas últimas décadas, nos quais meios de comunicação sempre tiveram um lugar na história moderna do homem, né? Só que, enquanto na imagem à esquerda nós vemos um conjunto de pessoas consumindo informação, lendo num trem o seu jornal, hoje o que se torna absolutamente comum é essa cena das pessoas no transporte público. Bom, agora não está muito comum porque nós estamos na pandemia, né? Mas antes, quando o mundo estava mais normal, nós entrávamos num ambiente público, aqui é um transporte, mas poderia ser um restaurante, poderia ser outros contextos, as pessoas com o seu celular, as pessoas com o seu dispositivo. Bom, isso daí coloca algo muito interessante para a gente pensar na mudança que houve. Pois, é nesse sentido que eu coloquei um entre aspas no comunicação, tá? Na primeira imagem, nós temos pessoas consumindo informação, tá? Enquanto na segunda imagem, certamente, nós temos o consumo de informação, pessoas que estão usando o celular para ler o seu e-mail, acessar um jornal, um portal da internet, mas uma parte significativa delas vai estar usando a sua tecnologia e o seu dispositivo para práticas eminentemente comunicativas, isto é, de ida e volta, de comunicação, de troca, de interação com outras pessoas, com seus amigos, via aplicativos de mensagem, via comentários que fazem em conteúdos de pessoas mais ou menos conhecidas. Então, se diz que a partir da chamada Web 2.0, Web 3.0, nós temos relações comunicativas muito mais fortes e densas permitidas pelos dispositivos. Bom, eu trago essa reflexão geral para pensar, para incitar os professores nesse contexto difícil em que vivemos, imaginar possibilidades de uso do celular e da tecnologia para desenvolver trocas comunicativas que não podem mais, nesse momento, serem realizadas no contexto presencial, no contexto tradicional que nós estamos acostumados da escola. Isso é fácil? Não. Como aquela primeira imagem eu mostrei, às vezes o professor vai sentir uma profunda solidão, uma profunda dificuldade de qual é o retorno que eu tenho dos meus alunos. Só que daí eu avanço um pouquinho na sugestão, na reflexão, fazer aquilo que fazíamos no contexto presencial exatamente da mesma forma nesse atual momento que nós vivemos, talvez não dê certo, talvez não seja a melhor estratégia. É nesse sentido que eu poderia recomendar aos educadores, em primeiro lugar, estratégias de planejamento para imaginar, para transformar esse momento de emergência num momento de reflexão e de possível reconstrução da sua prática em ambientes virtuais, em contextos tecnológicos. Bom, essa
essa reflexão e esse planejamento vão ter que se dar. Qual o primeiro passo que eu julgo importante? É justamente no diagnóstico das possibilidades dos seus educandos. Era algo que hoje os professores, os coordenadores pedagógicos, diretores, e eu falo até da minha própria experiência como professor universitário, eu tenho a impressão que um aprendizado que vai ficar desse nosso contexto é nós sabermos quais são as condições tecnológicas dos nossos estudantes. Bom, se a instituição ou o professor não sabia, agora é um momento muito importante para saber. O seu aluno tem um acesso à internet, esse acesso a partir via dados móveis, via celular, como ele se dá? Porque daí, a partir desse primeiro elemento informativo, vai ser possível se reconfigurar estratégias para estabelecer relações de comunicação via tecnologias. O que se sabe, porém, e é nesse sentido que o nosso diálogo, eu tenho a impressão que vai ser enriquecedor, é que os celulares tiveram, nos últimos anos, uma forte popularização em relação à nossa população e aos nossos, particularmente aos jovens, que se mostram bastante familiarizados com muitas práticas envolvendo a possibilidade de transmitir texto, transmitir áudio, transmitir imagem, transmitir e receber, né? Então, a partir de certos diagnósticos do que eu sei das minhas turmas, dos meus alunos, eu acho que os professores vão poder pensar em estratégias e práticas para desenvolver um ensino significativo nesse momento. Mas isso vai depender de uma reflexão que, se por um lado vai envolver o diagnóstico desse estudante, vai envolver uma autorreflexão do docente em termos dele pensar o quanto eu sou capaz de fazer com o celular, o quanto eu vou ter que ter, vou precisar aprender para conseguir fazer alguma coisa, alguma prática, alguma estratégia pedagógica, alguma dinâmica que um colega meu fez e eu vi que é importante. O quanto eu vou ter que planejar a minha rotina para incorporar o montante de trabalho diferencial que o ensino remoto coloca para o professor. Eu digo isso falando até na minha própria experiência docente, que eu sou professor universitário da Universidade de São Paulo e de uma hora para outra, como vocês, a nossa prática simplesmente mudou. Não temos mais a possibilidade de dar o curso do jeito que dávamos. No caso, a minha universidade nos perguntou: você quer continuar dando o seu curso ou não? Bom, eu optei por dar. Só que daí, hoje, eu vejo que eu deveria ter pedido um pouco mais de tempo para planejar, pois muitas estratégias que eu fui levar da minha prática presencial imediatamente para o meu ensino remoto se mostraram muito fatigantes para mim como docente. Porque é uma coisa você dar as devolutivas para o seu estudante no contexto presencial. Outra coisa é você ler trabalhos e procurar manter o mesmo nível de qualidade, de preocupação com o aprendizado no contexto do ensino mediado por tecnologias. Então, para concluir essa minha primeira apresentação de ideias, eu acho que o professor tem que fazer também uma profunda avaliação, de modo a que ele não se prejudique ao adotar práticas ligadas ao uso de dispositivos para manter uma boa comunicação
pedagógica com os seus alunos. Deve, ao mesmo tempo, saber das possibilidades dos seus estudantes em termos de acesso às diferentes mídias, o que para eles é mais viável, é possível, o que vai requerer algum tipo de adaptação no desenvolvimento didático de determinado curso, né? E a partir daí ter uma postura. Eu acho que nesse momento nós, como educadores, temos uma responsabilidade muito grande de acolhimento dos nossos estudantes, de entendimento das dificuldades que eles estão passando, e eu tenho notado isso um pouco na minha prática, o quanto muitas vezes eu, às vezes, me sinto um pouco naquela situação daquela primeira imagem, daquele meme, um pouco solitário, mas ao mesmo tempo, eu me sinto solitário, unido com meus alunos, para tentar fazer desse momento que nós estamos nos reunindo online, algo que nos tire da nossa solidão e nos coloque como comunidade, enfrentando esse momento difícil que a gente vive. Então, era isso que eu queria dizer como palavras iniciais. Obrigada, professor Richard. Bom, eu entendo, né, e vejo quanto dentro da crise, ela muitas vezes nos traz oportunidades, né, e historicamente, né, a nossa sociedade, ela já viveu diversas revoluções, né, guerras, fomes, enfim, situações difíceis, e ela se recupera e ela encontra meios de evoluir, né? Então, eu acho que o momento pós-pandemia, né, nós vamos poder também colher frutos dessa experiência que estamos tendo. E a tecnologia é algo que já faz parte da nossa vida, né? Não tem como negar, a tecnologia mudou muito a nossa forma de se relacionar, de pedir comida, de se locomover na cidade, mobilidade, enfim, ela trouxe muitos avanços para a nossa sociedade. E, no contexto educacional, temos alguns aspectos, sim, que pensar, como foi considerado, né, a questão de planejar, né, de repente nos foi colocado numa condição onde não houve esse preparo, né, não houve a oportunidade de preparação, mas agora, talvez passado essa segunda onda, né, começar a pensar como vai ser esse processo, mas e como a tecnologia pode aproximar, né, o aluno também que já está conectado, né, que já está vivendo a tecnologia no seu dia a dia, para garantir, né, equidade, que são aspectos importantes dentro desse desafio, para garantir questões de conteúdos de qualidade, que o professor possa ser esse facilitador, que ele possa realmente estabelecer um papel importante nesse processo de aprendizagem. E as estratégias pedagógicas, né, que promovem, né, essa transição. Então, assim, são muitos aspectos dentro desse desafio que temos pela frente, mas que a tecnologia, ela se faz presente. E eu queria agora passar para o Renato Citrini, trazer um pouquinho da nossa experiência enquanto Samsung, né, Renato, a Samsung, ela investe muito em pesquisa, desenvolvimento, né, ela está sempre pensando nos produtos, mas aqueles que vão realmente buscar o potencial, né, despertar e promover o potencial humano. E nesse cenário de aprendizagem, de ensino, como que as mídias digitais e o mundo do entretenimento, por exemplo, pode contribuir para essas estratégias pedagógicas, né? Essas novas linguagens que o professor está se inteirando ou que está buscando se aprimorar para que possa realmente fazer uma transição e contribuir para o processo de aprendizagem, para essa transformação digital. Conta para a gente. Tá, obrigado primeiro pelo convite, Isabel, é uma honra estar aqui podendo participar desse webinar para a gente tentar trazer como é que a tecnologia consegue ajudar, né? Bem como a gente já estava falando aí anteriormente, o cenário mudou de repente, foi uma ruptura literalmente do dia para a noite. Eu sou pai de 2 crianças, chegou um e-mail do colégio na segunda-feira dizendo que não tinha mais aula na terça.
Então, eu como pai, né, minha esposa como mãe, a gente teve que se replanejar, né, como é que é a estrutura, como é que a gente suporta as crianças agora em casa, o que que vai acontecer, como é que vai ser o esquema de aula, o que que a escola vai fazer, mas a escola também não se planejou, e acho que o ensino, as escolas, né, são, o planejamento, né, é muito redondinho, sei lá, eu vou arriscar aqui e dizer que as escolas agora, nesse momento, em junho, já estão com o calendário do ano que vem fechado, né, então é tudo muito certinho, é tudo muito planejado. Mas aí o que aconteceu nessa nossa situação atual, o que aconteceu foi o seguinte, você tem uma ruptura repentina na relação social. O material humano é o mesmo, os alunos são os mesmos, os professores são os mesmos. O conteúdo a ser passado é o mesmo, o desafio é a forma. Como é que agora, com esse distanciamento, a gente consegue mudar essa forma, obter os mesmos resultados ou melhores resultados? Como é que a gente faz isso sem ter tido 15 minutos para planejar? É assim, cara, valendo. Né, então foi um desafio gigantesco, acho que para todos os setores, mas para a educação, né, com esse distanciamento, porque a educação é muito baseada, claro que você tem escolas de ensino à distância que já estão prontas, né, para isso há algum tempo, mas a grande parte da educação aí é dada presencialmente, é dada nesse ambiente de socializar as coisas, e esse ambiente que a escola dá, que em casa você não tem, então é muito importante isso, que aconteça isso, a escola vai dar um ambiente que você não tem em casa eu tenho 2 filhos, eles socializam um pouco dentro de casa, né, então na escola que ele vai aprender diversidade, ele vai conversar com pessoas mais novas, com pessoas mais velhas, com alunos de outros anos, então, como é que esse novo contexto, né, a gente consegue obter os mesmos resultados de aprendizado a partir do momento que eu não tenho mais esse contato próximo. E aí que entra a tecnologia, né, aí a gente fica imaginando aqui como é que seria há 20 anos, né, o que que a gente ia fazer? Ia ter que todo mundo ter livro, abre o livro, como é que o professor consegue ver um conteúdo produzido pelo aluno, uma lição, manda por, sei lá, por correio? Seria absolutamente muito mais complicado, né. Então a hora que a gente entra nesse cenário de tecnologia, e aí a gente pode falar de smartphone, de tablet, de TVs, de plataformas de solução com notebooks, então essas coisas todas elas, eh eh eh, trabalhando num ecossistema unitário, né, como é que a gente tira maior proveito disso? Isso traz para a gente essa grande oportunidade, né, de mostrar o valor da tecnologia, e é claro que traz um desafio, porque para você, né, tá usando um componente aí conectado à internet e você desvencilhar-se daquele propósito inicial, vamos dizer assim, é muito fácil, né, é muito fácil você se distrair, é muito fácil você sair daquele propósito que foi colocado, por exemplo, como tema da aula, né. E isso se dá porque a tecnologia, o smartphone, o tablet, o notebook, ele tem velocidade, ele tem conectividade, né, e ele tem portabilidade. Então ele está em qualquer lugar, ele está no meu bolso, se eu for para o outro lado, se eu for atravessar a cidade, ele está sempre no meu bolso funcionando. E eu for onde quer que esteja, claro que a gente tem limitações de cobertura, mas onde quer que esteja no centro urbano, você vai ter um sinal e você vai ter conectado à internet. Então uma pesquisa hoje é muito fácil. Eu lembro de um caso muito interessante, eu tive que eu era muito pequeno, e aí eu precisava fazer um trabalho para a escola que era uma fotografia de um sapo. Vocês imaginem há, sei lá, não vou nem dizer quantos anos, não quero nem fazer essa conta, mas há mais de 30 anos, eu precisava achar uma fotografia de um sapo em jornal, revista, isso é impossível. E hoje, é menos de 3 segundos, você abre um smartphone, abre um notebook e consegue imagens inúmeras de um sapo, né. Então essa velocidade, essa presença, essa portabilidade da tecnologia, claro, traz muito benefício para a gente, né, mas como é que a gente usa isso para que isso seja cada vez mais um elemento de trazer mais conhecimento, trazer mais facilidade no aprendizado, né. A gente pega, né, vou dar o exemplo do meu filho de 6 anos, ele tem muita facilidade para fazer conta, ele faz conta de cabeça quando são números, sei lá, de dezenas, né, mas ele precisa fazer a conta armada para que ele saiba fazer uma conta com mais números. Se ele fizer 23 mais 75, ele sabe fazer de cabeça, mas se eu falar 273.418 mais 5.415.000, ele não vai saber fazer. Então ele precisa saber fazer a conta armada. E esse imediatismo, essa velocidade, esse cuidado que a gente precisa tomar, pode pular essas etapas, né? Pode trazer uma facilidade muito grande e pode fazer com que não haja um pedaço do aprendizado que isso pode vir a prejudicar no futuro. Então, o educador, aí o professor, tem que tomar muito cuidado com isso, né? E aí, como a gente estava vendo no começo na explanação do professor, né, quais são os recursos que
esse meu aluno tem? Porque a gente tem uma variedade de escolas, né, variedade de recursos, e variedade de dispositivos e conectividades, etc., que uma solução só não vai servir para todo mundo. Então, esse professor, essa escola tem que entender, poxa, esses alunos têm esse perfil, têm esse acesso à tecnologia, têm essa velocidade de conexão. Então, não adianta, onde você tem uma conexão mais precária, pedir para fazer, por exemplo, visita a museu em 3 dimensões. Não vai rolar, não vai ter banda, não vai ter conexão suficiente, né? Ao mesmo tempo, é super interessante essa coisa de, tem uma visitação, né, de realidade virtual no museu, ou a visualização de um elemento. Vou dar de novo um exemplo meu, né? Para mim, uma célula era como se fosse um ovo frito, né? Uma bolinha no meio, que era o núcleo da célula, e aí aquela membrana em volta, como se fosse ovo. E na verdade não é. Eu passei até a minha adolescência, para mim, a célula era como se fosse um ovo frito. E não é, ela é uma esfera. Só que com a tecnologia da época, era livro, imagem, não sei o quê, não tinha nada para reproduzir, né, um desenho, fazer uma representação tridimensional de uma célula. Na minha cabeça, uma célula sempre foi plana, né, como se fosse um ovo frito. Então, hoje a gente tem muito mais tecnologia, muito mais capacidade de fazer com que essas coisas sejam até triviais, né? Mas qual é o trivial que a gente não está vendo hoje, a hora que a gente trabalha com essa portabilidade, com essa velocidade, com essa conectividade, né? Então, aí a gente precisa tomar cuidado, que tem essa grande oportunidade, mas tem esse desafio também de como fazer isso da maneira correta para que a gente não atropele nenhuma parte do aprendizado do ensino, né? Que é isso que a gente quer, a tecnologia que funcione como um potencializador desse ensino, para que ela alavanque, para que ela acelere, mas que ela não pule etapas, né? Então, acho que, por enquanto, é isso aqui, Isabel, e depois agora a gente vai fazendo um bate-papo aí, para a gente trazer mais elementos aí à nossa conversa. Pois é, então, eu tenho até aqui para comentar que temos pessoas de Tocantins, Paraíba e Minas Gerais que estão em peso participando aqui da nossa live. Muito obrigada pela audiência, por estarem conosco. Façam suas perguntas que eu vou reproduzir aqui para os nossos palestrantes. Mas falando um pouco disso, né, assim, o quanto o professor, ele precisa, sim, se planejar, né, e nesse momento não houve essa oportunidade de planejamento, né, mas aquele conteúdo, né, que ele precisa passar, muitas vezes ele pode se utilizar de diversas estratégias, né, então ele pode usar, como você citou, a questão de uma imagem. Hoje o aluno ele acessa muito games, né? A gente tem alguns aplicativos interessantes, games, ter essa interatividade, né? Que não necessariamente nesse momento a gente consiga garantir 100% do conteúdo, mas que ele possa ser um conteúdo mais dinâmico, né? E com a possibilidade de no futuro isso se tornar uma prática, né? Até um tempo atrás, né? A gente escutava antes da pandemia, desliga o celular e vai estudar. Agora é o contrário, né? Agora a gente tem que falar, liga o celular e vai estudar, né? Então, a gente teve aí uma mudança e um ganho. E o quanto que isso vai contribuir também para esse processo da própria estratégia que o professor vai se utilizar, né? Agora, nesse momento, assim, a ansiedade é muito grande, né? Nem todos os alunos estão conectados, né? A questão da conectividade é um problema ainda real, né? E então tudo isso faz parte desse diagnóstico que o professor Richard trouxe, né? Da importância de identificar dentro do seu universo de alunos quais são as possibilidades. Mas e se utilizar dessa criatividade, né, que é tão natural do brasileiro em especial, né, usar a criatividade e inovar, né, nós temos que ser parte da solução. Então, eu vou começar a trazer algumas perguntas. Tem uma pergunta aqui para o professor Richard, da Aline, pergunta, qual é a melhor técnica para o uso do celular? Eu acho, Aline, que não existe a melhor como para todos. Eu creio que o professor, a partir do seu conteúdo, da sua disciplina, da sua preocupação didática e daquilo que eu falei, das possibilidades do seu alunado e do próprio professor,
É nessa reflexão que ele vai encontrar a melhor técnica ou estratégia que garanta possibilidades de aprendizados significativos. Então, para dar um exemplo, eventualmente, para um professor de artes, receber a devolutiva dos trabalhos que seus alunos façam em casa pode estar relacionado a aceitar que eles façam os trabalhos que o professor indique o desenho livre, a escultura, e fotografem e mandem para ele fazer comentários. Bom, aí é uma estratégia de uma disciplina, de uma determinada prática, e essas técnicas, estratégias, como eu disse, vão depender do objetivo pedagógico do professor e daqueles pontos que são o que o seu aluno pode. Eventualmente, o aluno não tenha uma banda larga suficiente para ver vídeos dos seus vídeos que o professor faça. Mas o áudio é muito mais fácil. Então, de repente, o professor vai conseguir se comunicar, falar, gravar e depois transmitir conteúdos. Outra coisa que eu acho que é muito importante é, nesse momento, estabelecer um diálogo com os seus estudantes, de modo a entender e ter deles um feedback que possa aperfeiçoar a sua prática didática. Eu vou dar um exemplo, que, na verdade, nós vamos acabar aprendendo muito dos nossos estudantes a propósito de uso de tecnologias, pois eles têm uma certa expertise, né, por usarem, né? Então, só para concluir, dar mais um exemplo, eu estou dando muitas aulas para os meus alunos utilizando uma plataforma de vídeo, Google Meet. Nós nos encontramos, eu falo. Mas daí, os meus estudantes me colocaram para mim: professor, por favor, grave essa aula, grave esse nosso encontro, pois há colegas nessa turma que não têm uma banda larga tão boa, e de repente vão escutar um pouco com problemas, mas eles vão poder assistir a gravação e ver esse conteúdo de uma maneira que não seja problemática para a prática deles. Então, os meus alunos me ensinaram isso. De repente, Aline, os seus alunos vão te ensinar alguma outra coisa que seja significativa para o teu contexto. Ótimo, Richard. Tem uma pergunta que eu acho que complementa um pouco, mas assim, qual o melhor... Talvez o Citrine pudesse até nos responder, nos ajudar, assim, qual o melhor celular para gravar as aulas, ou como é que é o melhor processo de gravar. Hoje em dia tem muitos tutoriais, né, que explicam, vários blogueiros que ensinam como usar o vídeo em sala, mas o dispositivo, mas assim, você tem alguma dica, alguma forma melhor de usar, né? E qual é o melhor celular para gravar as aulas? Quando a gente fala, né, em tecnologia, a gente está falando de desafios de conectividade, etc., tomar muito cuidado com isso, né? Então eu posso ter o melhor celular, pega um celular nosso, um Note 10, um S20, né? Celulares que gravam, um S20 grava imagens, grava vídeos em 8K, né? Mas o que acontece? Esse arquivo é um arquivo gigantesco, tem uma definição linda, incrível, mas vira um arquivo de 1 minuto, é um arquivo gigantesco. Então você não consegue, né, se tiver problema de conectividade, você não consegue compartilhar esse arquivo. Então tem que tomar cuidado, assim, para que vai ser utilizado esse vídeo? Como vai ser utilizada essa aula? Né? Se é uma aula que é para passar para grande número de alunos, onde você vai ter diferentes situações de conectividade, baixa a resolução, vai na configuração da câmera, né, e pede para ele botar a resolução HD, que já é uma resolução excelente, né, mas ela é 1,16 sei lá, é muito inferior ao 8K, que você vai ter uma imagem espetacular, que é uma imagem de cinema. Você quer fazer para uma aula de artes, né, um vídeo para cinema, aí você vai usar o 8K, porque esse vídeo vai ser usado, vamos chamar assim, de offline, ele não vai ser transmitido por alguma rede celular ou rede Wi-Fi, não vai ter um problema, né, de velocidade de conexão, mas você quer focar na qualidade. Então tem muito que você buscar, assim,
qual é o seu propósito, né, e como é que você quer trabalhar isso. E aí, nessa história do cinema, né, ver como a tecnologia traz uma coisa diferente. No meu entender, antes não existia uma possibilidade de você, sei lá, no ensino fundamental, você tem aula de artes, tem teatro, mas a parte da gravação, eu acho que isso ficava só lá no terceiro grau, no ensino superior, na faculdade, né? Então, o celular permite isso, ele traz a possibilidade de crianças, né, usarem para entender como é que é uma tomada, o que que é uma tomada mais enclose, o que que é uma tomada mais aberta, começa a ter esse olhar de cinema, de imagens, de coisas que antes não eram possíveis, né? Então ele abre também essa possibilidade de um conhecimento diferente. Mas especificamente sobre qual é a melhor câmera, qual é sempre o celular que é mais completo, com mais configurações, você vai ter qualidades melhores de imagem, claro. Mas se você, às vezes, tem uma limitação, né, no que você vai usar, seja na hora de passar esse arquivo na conectividade, você pode baixar a resolução ou usar um celular que tem uma menor resolução e você vai conseguir um resultado similar, porque se o seu resultado não é a qualidade do vídeo, né, você pode baixar para ganhar velocidade na transmissão. Ótimo. Até um dado, né, que eu vou complementar aqui com a próxima pergunta, né, que existe um censo do TICS, né, de 2018, né, apontou que 93% dos domicílios no Brasil possuem celular, só perdem para televisão, né, e como, aí a pergunta que trouxeram para o Citrine aqui é, como fazer as aulas online em uma realidade precária? Nossos alunos têm pouco acesso à internet. Como que a gente pode? Porque aí é uma questão da conectividade, né? A gente tem 93% dos domicílios hoje possuem celular, mas só 67% têm acesso à internet. O próprio celular, ele tem recursos de você usar offline, né? O que você consegue fazer a gente agora está fazendo um webinar, a gente está usando uma ferramenta conectada, transmitindo vídeo e voz ao mesmo tempo, a gente está exigindo bastante, né, da rede. Vai ter muito lugar que você não vai ter essa capacidade de fazer isso. Então você vai poder utilizar outros recursos, que seja a velocidade de rede está um pouquinho menor, ou seja, eu não consigo vídeo, mas eu consigo áudio. Tá bom, desliga o vídeo, né, e como o professor Richard falou, vamos usar o áudio. Mesmo assim, ainda está baixa, não ficou legal, não está ao vivo, está tendo muito corte. Então, vamos usar o áudio, né? Como a gente usa no WhatsApp, você grava um áudio, é um áudio não sincronizado. A gente está fazendo aqui, né, ao vivo sincronizado. O áudio, quando a gente manda no WhatsApp, ele é um áudio não sincronizado. Então, eu gravo aqui, ele envia. Mesmo que a conexão seja lenta, 1 hora vai chegar aí para você. E aí esse aluno recebe desse lado e aí ele transmite do outro lado. Ou seja, você vai, dada a limitação da sua conectividade, você vai ter que adaptar até chegar no texto, né? É um meio mais duro, mais complicado e às vezes extenso para você fazer um texto, né? Mas ele, entre aspas, é o mais leve para ser transmitido. Então, tem que entender que área é essa que você está, onde você tem essa limitação, qual é a sua limitação de conectividade, para você entender realmente qual é a ferramenta e o formato que você vai usar. Se você tem uma super conectividade, cara, você vai abrir aqueles aplicativos de vídeo que abre 10, 15, 20 janelas todas ao mesmo tempo, você está ali numa capacidade ilimitada, né, praticamente, de conectividade. A gente sabe que não é a realidade da grande parte do país, então você começa a limitar esses recursos. Opa, não faço mais ao vivo, opa, não faço mais vídeo, opa, não faço som sincronizado, faço som uma vez para cá, uma vez para lá, e assim até uma hora que você consegue chegar num nível de que você consiga, né, também transmitir e receber essa informação para checar se o aprendizado está sendo acompanhado ou não. A realidade, né, do acesso, né, da internet, da conectividade, é uma realidade ainda bastante precária no nosso país, né? Então, isso é um grande desafio para as redes de educação, né? Que o Wi-Fi seja, isso é um desafio, e que o Wi-Fi possa realmente ser parte de um material, né, de consumo dentro das escolas, que isso sirva como um legado, né, de tudo isso que a gente está vivendo, para mostrar, né, o quanto isso tem que fazer parte como um insumo dentro do pacote educacional, né? Até mesmo para poder promover essas
essas possibilidades, né, de acessar conteúdos, né, e desenvolver conteúdos. O papel do professor nesse processo de facilitador, ele vai poder indicar, ele fazer a curadoria de determinados conteúdos e indicar para os alunos uma pesquisa, poder fazer o que a gente chama do ensino híbrido, né? Uma parte offline, né, em sala, e outra parte digital. Então, assim, esse é um processo de transformação, mas para que tudo isso realmente aconteça, de fato, é uma necessidade que se tenha uma infraestrutura. Então, as redes de educação, as secretarias de educação precisam olhar para o investimento nessas infraestruturas que estão tão evidentes, né, no momento que a gente vive, do quanto elas são necessárias. Eu vou trazer aqui uma outra pergunta para o professor Richard. A partir de qual ano é recomendável o uso do celular pelo aluno como ferramenta de estudo? Nós temos visto que atualmente é recomendável para todos, porque se tornou o novo normal nesse contexto anormal. Por outro lado, os professores vão ter que desenvolver estratégias inteligentes para atingir séries e públicos diferentes. Eu vou dar até o meu exemplo pessoal. Eu tenho um filho pequeno em idade pré-escolar, em que ele mesmo não usa o telefone celular. No entanto, a escola dele está nos favorecendo conteúdos nos quais nós, como eu e minha esposa, como pais, nós estamos trabalhando conteúdos, na verdade, conteúdos muito mais de socialização, música, a partir do celular. Bom, em tese, ele não poder, assim, não era nem esperado que meu filho vivesse alguma situação educativa com o celular. No entanto, no contexto atual, que ele não está tendo nenhuma outra criança, em que eu e a minha esposa, nós não somos especialistas em educação infantil, eu não tenho a menor dúvida que essa prática está sendo significativa para nós e para dar para ele uma condição melhor, mais interessante no contexto dele estar aqui conosco em casa. Então, se por um lado a praxe normal era em crianças, ensino fundamental 2, pelo menos o uso do celular, agora, por conta da pandemia, me parece razoável que nós tenhamos que adaptar para de uma maneira generalizada, na medida que o celular é o dispositivo mais popularizado e mais fácil nas residências para ser uma possível estratégia do professor se conectar aos seus alunos, né? Legal, ótimo. Um outro dado, vou seguir com você, professor Richard. Um outro dado, né, que o Instituto Península fez recentemente um levantamento, né, com os professores, e identificou que 8 em cada 10 professores não se sentem aptos a esse ensino remoto, às aulas online, né? Isso é o que mostra esse levantamento nesse momento de pandemia. Claro que isso tudo sobre efeito desse momento de mudança, mas, de alguma forma, isso denota, né, que a importância da formação do professor para a transformação digital, para o uso, né, das tecnologias digitais no contexto escolar, né? Como é que se visualiza, se vislumbra a possibilidade de mudança desse cenário? Agora, Isabel, os professores não estão sendo não está sendo sugerida uma mudança, ela está sendo imperiosa. A realidade se colocou de um jeito que os professores estão tendo que inovar, estão tendo que criar numa situação de pressão. Claro que isso é muito mais difícil, pode ser muito mais angustiante para os professores. No entanto, a minha recomendação seria dupla, né? De um lado, ele não está sozinho. Os colegas dele, outros professores, eu também como professor, estamos todos tentando dar o nosso melhor da maneira mais honesta possível e tentando construir competências. Isso daí tem um lado muito bom. Porque nesse momento o professor eu não tenho a menor dúvida, ele vai conseguir recuperar capacidades que ele
tinha sempre e que, de repente, simplesmente não aplicava, simplesmente não sentia, não sentia necessidade. Agora, é absolutamente necessário ele fazer determinadas coisas de uma maneira diferente. A aula que nós damos de 45 minutos, expositiva para os nossos alunos, no ambiente online, é algo absolutamente cansativo e massacrante. Então, nós temos que pensar, muitas vezes, em outras estratégias. Você falou aí no ensino híbrido, você falou nos alunos fazer, o Renato falou em mais pesquisa dos alunos. Vamos ter que pensar em outras metodologias que possam ser adaptadas para as condições tecnológicas atuais, nas quais o celular pode ser muito útil. Bom, eu falei no início da minha fala uma coisa dupla. De um lado, eu acho que o professor tem que buscar o apoio dos seus colegas, do seu diretor, do seu coordenador pedagógico, trocar ideias sobre as práticas que estão funcionando, o que está acontecendo de positivo nesse panorama complicado, né? Por outro lado, cabe sim buscar formação, buscar cursos, buscar a formação por meio da autoformação que ele possa fazer. Eu devo notar que o SEMPEC tem um curso sobre comunicação digital que é bastante interessante e que poderá dar sugestões para os professores se sentirem mais à vontade para utilizarem tecnologias nos seus processos pedagógicos, né? Então, isso essa dupla recomendação: buscar formação em processos mais ou menos formais, e de outro, buscar apoio dos seus colegas e, como eu disse lá no início, com os seus próprios estudantes. Todos nós estamos entendendo o momento de emergência em que vivemos e a significação e o esforço que muitos professores estão tendo que fazer nesse momento. Eu até digo, eu não sei se talvez muitos que estão assistindo tenham visto, um vídeo muito bonito de uma professora que ela tenta dar aula, mas ela se enrola um pouco com as tecnologias e os alunos apoiam de uma maneira muito comovente. Enfim, essa professora está tentando dar o melhor dela. Então, a minha recomendação: professores, tentem dar o seu melhor nesse contexto difícil. Certamente os seus alunos vão reconhecer isso. Tá ótimo. Vou destacar mais uma pergunta aqui, professor Richard. A Ercília Marques, ela pergunta: como posso valer-me de estratégias para ter a devolutiva dos alunos das atividades e tarefas, no sentido de garantir, né, essas devolutivas e esse relacionamento? Tá. Depende um pouco, Ercília, qual a série? Se, por exemplo, eu estou com alunos um pouco mais de ensino médio, por exemplo, nesse momento no qual o ensino remoto, de repente, é bastante complexo para o professor, na medida que dá muito trabalho, ele pode pedir estratégias de avaliação entre pares, e depois pedir que os alunos façam sínteses dessas avaliações, de modo a que o professor avalie as avaliações dos seus alunos e, de repente, num áudio de WhatsApp, num texto geral de correção, ele garanta algum nível de devolutiva. De outro lado, se o trabalho dos estudantes não pode ser dessa forma, talvez ele possa pensar a devolutiva por áudio do WhatsApp, que é mais rápido, ou por texto comentado em algum espaço combinado com os alunos. Mas eu noto isso: o professor tem que planejar bem para não se ver afogado pelo trabalho. É nesse sentido que eu vi até uma pergunta muito interessante da questão dos pais: em que medida os pais podem apoiar os seus filhos, mas também o professor. De repente, o pai pode ser
aliado muito importante para garantir o aprendizado do seu estudante, ao garantir que ele está fazendo as atividades e, de alguma forma, está dando algum retorno para o professor de em que medida o aprendizado está ocorrendo da maneira que se esperaria ele ocorrer, né? Bom, é interessante essa questão do uso do WhatsApp, né, nesse momento, o quanto isso reforçou, inclusive, como um meio de comunicação com as famílias, né, e esse vínculo com as famílias acabou acontecendo, né, a primeira forma mais viável e rápida foi através do WhatsApp, né, e essa aproximação pode deixar até um legado importante para este momento, né, o quanto a família, o papel da família na educação dos jovens, né, e das crianças, de um modo geral, elas são fundamentais, né, e o quanto o papel da família no acompanhamento desse aprendizado. Então, o WhatsApp, ele acabou servindo de uma ferramenta rápida, ágil, para poder garantir a comunicação, né? Inclusive, até com relação a isso, tem uma pergunta aqui da Lisiane Carvalho. Ela pergunta, talvez o Citrine possa nos ajudar, como eu faço para gravar um vídeo no meu celular e enviar ele inteiro pelo WhatsApp? Eu gravo e só consigo enviar 1 minuto e meio. Por favor, ajudem-me. Ela quer entender como é que ela pode se utilizar do WhatsApp, que acabou sendo uma ferramenta, mas ela tem um vídeo e ela quer transferir esse conteúdo. Isso, o WhatsApp, ele, como você falou, Isabel, ele tornou-se uma ferramenta muito rápida, dinâmica, né, para você trocar esse conteúdo de maneira muito fácil e rápida. Mas ele tem as limitações dele, para ele poder ser rápido, né, então ele limita o tamanho do arquivo do vídeo, né, e aí não é uma limitação por tempo, né, mas é por tamanho, a medida dele em kilobytes, em megabytes, tá? Então, a recomendação que eu dou aí para Lisiane, né, é, é que ela vá na configuração da câmera e baixa a resolução do vídeo. Baixa para HD ou até menos que HD, dependendo do modelo de celular que ela tem, ela vai conseguir fazer isso, para que esse vídeo tenha menos peso em termos de tamanho, e aí ela possa transmitir via WhatsApp sem ter essa limitação de 1 minuto e meio que ela está tendo aí. Se ela precisar de qualidade nesse vídeo, aí ela vai ter que abrir mão de usar o WhatsApp e usar outras ferramentas, por exemplo, um compartilhamento na nuvem, né, tem o OneDrive, tem Google Drive, que você pode subir arquivos, né, mais pesados, arquivos maiores, mas ele não é tão instantâneo quanto o WhatsApp. Então você tem que subir, vai levar um tempo para subir, a pessoa do outro lado vai ter que ser informada de onde está esse link, a pessoa entra lá e consegue fazer o download, tá? Então a questão que ela está tendo aí é muito do peso, né, do tamanho do vídeo, não em tempo, mas em número de megabytes. Exatamente. Você já conseguiu responder uma outra pergunta com relação assim, a sugestões de aplicativos que possam ser utilizados, né, para ajudar nesse envio de conteúdos. Então, já foi respondida de alguma maneira, né? Bom, uma última pergunta para o Richard. Como construir, né, é da missionária Ijone, desculpa, não consigo ler o nome, mas eu acho que é Ijone Santana. Como construir uma rede de conectividade a serviço do processo de ensino e aprendizado em curto prazo de tempo? Na verdade, eu acho que é como construir essa rede entre professores, né? Talvez um grupo de WhatsApp possa servir para isso. Talvez as reuniões pedagógicas que as escolas estão mantendo sirvam para isso. Talvez eu torço muito para que algumas instituições, como o SEMPEC e outras, comecem em breve a coletar aquilo que a gente possa estar entendendo como práticas significativas dos professores nesse momento. A partir desse conjunto de elementos, nós vamos construir certamente redes que deem mais suporte a todos os educadores que querem usar a tecnologia, inclusive após esse nosso contexto de pandemia, né? Bom, nós temos ainda algumas perguntas, mas em função do nosso pouco tempo, né, a gente não vai conseguir responder todas nesse momento, mas
nós vamos, posteriormente, a gente vai encaminhar para os palestrantes e a gente pode direcionar para vocês o retorno. Bom, eu queria, antes da gente encerrar nosso bate-papo de hoje, né, lembrar que esse é o nosso primeiro webinar promovido pelo Prêmio Respostas para o Amanhã, que é uma iniciativa da Samsung, que incentiva estudantes do ensino médio, de escolas públicas de todo o país, a se inscreverem, a apresentar ideias. Queremos muito conhecer ideias de jovens, né, de estudantes do ensino médio com seus professores, ideias essas que possam ser desenvolvidas, ligadas ao tema da ciência, da tecnologia, da engenharia, da matemática, das ciências da natureza. Esse é um prêmio que estamos na 7ª edição e queremos muito conhecer essas ideias. É um prêmio que está no Brasil desde 2014, reconhecendo e incentivando que estudantes do ensino médio possam, através da metodologia, né, de projetos, né, de criar pensamento crítico, construir realmente possibilidades através de uma metodologia ativa, com um papel importante na solução de problemas locais e de problemas globais. Então, trazer para o conhecimento das escolas de ensino médio, de escolas públicas do Brasil, para que a gente possa identificar projetos, ideias, que possam ser depois desenvolvidas, apoiadas. Na nossa 7ª edição, nós temos o nosso site, que é o www.respostasparaoamanhã.com.br. No site vocês podem ter acesso às inscrições, à ficha cadastral de inscrições. O professor é o responsável pela inscrição, são professores das disciplinas de Ciências da Natureza e da Matemática, que podem apresentar essas ideias, e até o dia 10 de agosto, as inscrições estão abertas e serão avaliadas. As 20 semifinalistas vão seguir para a etapa de desenvolvimento, e durante esse período, nós vamos dar suporte virtual, né, a todas as equipes selecionadas que vão seguir o processo de desenvolvimento dos seus projetos. Ao final, nós vamos chegar nos vencedores nacionais, 3 vencedores nacionais. Todas as etapas, todo o processo de inscrição, o regulamento, as informações do prêmio podem ser acessadas no nosso site. Eu quero, então, deixar o convite a todos os professores da rede pública que apresentem essas ideias que podem ajudar na transformação de soluções e trazer soluções para problemas locais e globais. Eu gostaria também, aproveitando nossos minutos finais, dar a palavra aos nossos convidados para um agradecimento final, para uma mensagem final aos participantes hoje da nossa webinar. Bom, se eu tenho que me falar, eu queria realmente agradecer muito. E como mensagem final, eu diria, professor, você que está nos assistindo, você não está sozinho, tá? Muitas das angústias que você tem, os seus colegas também têm, tá? Então, procure, de alguma maneira, se apoiar nos seus colegas, nos seus diretores, e, assim, nós vamos esperar esse momento, eu tenho certeza. Muito obrigado. Eu queria dizer que é uma dificuldade, está sendo uma dificuldade para todo mundo, e nesse meio do ensino, né, vocês, professores, não são os maiores conhecedores de tecnologia e passaram a ter que ser, né? Poxa, que meio eu vou usar? Vai ser só voz, vai ser texto, vai ser vídeo, vai ser WhatsApp, vai ser o quê? Então, o meu conselho é, vai experimentando, vai sentindo, vai vendo o retorno dos alunos. Se o aluno, poxa, eu não tenho conectividade, eu não consigo baixar esse vídeo, né? Vai adequando, né? Vai tateando como é a forma de passar esse conteúdo de acordo com o perfil, né, da sua escola, dos seus alunos, que eu tenho certeza que a tecnologia vai ajudar muito
né, durante esse período, e ela vai ficar, vai ter muita lição que a gente vai aprender e vai manter, né, depois desse período que a gente está aí de restrição, mas a gente vai aprender muita coisa e eu tenho certeza que muita coisa, muita forma vai ficar, né, como educação, usando a tecnologia para potencializar esse ensino. Obrigada, eu queria então agradecer ao Richard, ao professor Richard, ao Renato Citrini, pela participação conosco, por essa riqueza de informações que vocês trouxeram. Eu sei que são muitas perguntas, muitos conteúdos interessantes que a gente poderia abordar, mas pelo tempo, mas temos o próximo, já estamos programando o próximo sobre metodologias ativas e aplicação no uso no ensino médio. Então, vai ser um tema bastante interessante, com profissionais bastante especialistas nesse tema, e vai ser a gente está prevendo para o dia 26 de junho esse webinar. Vocês que estão conectados conosco vão receber o convite, convidem a rede a comunidade de vocês escolar, que será muito interessante. E eu quero deixar também, né, uma palavra, assim, primeiro, eu acho que a oportunidade que nós estamos tendo de poder se aproximar, né, mais da tecnologia como uma ferramenta realmente que pode destravar, né, vários aspectos do processo de ensino e aprendizagem, né, é um potencial enorme que existe. Ainda temos grandes desafios, sim, né, e temos que buscar soluções para esses desafios, né, e por ser complexo, né, nós não podemos desistir, desanimar, a gente tem que realmente ser parte dessa solução, né, e não do problema. Então, eu quero entender, deixar bem positivamente para vocês o quanto estamos nós, Samsung, em parceria com o SEMPEC, envolvidos e mobilizados em disponibilizar conteúdos importantes para que essa transição e essa transformação digital possa acontecer com qualidade, né? Superando tudo isso, a tecnologia, sem dúvida, a inovação, a responsabilidade social e os investimentos em educação que se fazem necessários. Eu espero poder ter essa oportunidade de falar com vocês sobre o Prêmio Respostas para o Amanhã, que é uma iniciativa que vem ano a ano incentivando e reconhecendo práticas inovadoras com o uso da tecnologia, da ciência, fazendo o processo de aprendizagem cada vez mais enriquecedor. Então, gostaríamos de encerrar por aqui e dizer que foi ótimo estar esse momento com vocês. Muito obrigada e até o próximo webinar.